Olá pessoal, estou aqui fazendo uma caminhada e resolvi fazer um vídeo hoje de autodesenvolvimento. E eu queria falar hoje sobre as fases da emoção. Porque se a gente souber as fases da emoção, quando a gente tem algum tipo de conflito, de problema, alguma coisa que é ameaçadora naquele momento pra gente, a gente consegue saber qual fase da emoção a gente está e consegue se tratar disso. As fases da emoção são 5. A primeira fase da emoção é a negação. Quando acontece algum problema, ou alguma perda, alguma frustração, alguma coisa que te tira do emocional real que você está naquele momento, a primeira coisa que você faz é você negar. Você não acredita que aquilo está acontecendo. Por exemplo, se nessa pandemia você foi demitido, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a negação. Você não acredita, não acredito, eu não aceito, como isso pode acontecer comigo, isso não era para ter acontecido. A primeira fase é essa, a fase da negação. E é uma fase que não adianta ficar muito tempo nessa fase, você tem que superar isso. Bola para frente, a vida continua e continua se desafiando, porque negar não vai resolver. Na sequência, estou andando aqui numa rua um pouco escura. Depois da negação vem a raiva. Depois que você negou, não acreditou, você fica com muita raiva, você não aceita, você começa a reclamar, pô, mas por que comigo? Isso não poderia ter acontecido. Como assim? Isso não era assim. Você começa a ter muita raiva daquela situação, começa a se vitimizar, começa a colocar pessoas como se aquelas pessoas fossem culpadas. Então a primeira fase é a negação, você não acredita. A segunda fase vem aquela raiva profunda que você não aceita que aquilo esteja acontecendo com você. Depois que você passa por essa emoção, você vem por aquela emoção de barganha. Aí você tenta resolver de alguma forma, ver o que pode ser feito. Por exemplo, quem perdeu os empregos nessa pandemia, aí começa a tentar barganhar com o patrão, dizer que vai trabalhar mais horas, ou se não tem como entrar no contrato do governo. E às vezes, quando é um relacionamento até com o próprio Deus, pessoas que passaram por algum momento de perda, quando chega nessa fase, começa a fazer barganhas e dizer, não, eu talvez passei por isso porque eu estava rebelde, ou eu passei por isso se você bateu o carro, é porque eu não estava prestando atenção direito. Então você fica nessa fase de barganha, tentando compensar. Não, vou ser um motorista melhor, não vou ter um relacionamento melhor com Deus. Você começa a dizer, Senhor, por que isso aconteceu? É a barganha. Depois da barganha que você viu que não teve resultado, aí vem a parte da depressão. Aí você teve raiva no momento inicial. Depois você tentou negar, depois você começou a barganhar. Se nada deu resultado, aí você cai em profunda depressão. Depois que você cai em depressão, você fica angustiado, não quer mais saber de nada, quer desanimar de tudo. Mas o bom é que também é uma fase. E aí chega na quinta fase, que é a fase da aceitação. Quando você aceita, você entende o período que você passou e por que você passou por isso. E é interessante que quando você sai de uma fase ruim, você se torna a chave daquela fase para ajudar outras pessoas também a sair daquela situação que você está. É como se você ficasse especialista naquela situação, você jamais vai fazer de novo. Se você caiu em um buraco saindo e você passar por ele de novo, você vai dar o contorno e vai até avisar outras pessoas para não passar por aquilo também, para não cair naquele buraco. Então a ideia hoje aqui é dizer que independente da fase que você está na emoção, ela vai passar. Mas o pulo do gato que eu quero passar para você aqui hoje é que comece a monitorar as fases da emoção que você está passando. Porque se você pode ver, essa fase das emoções, ela acontece. Segundo estudos, vocês podem pesquisar. Então, todas as situações que acontecer com você, pode observar. Você vai passar pela raiva, você não vai aceitar, vai passar pela raiva, depois vai barganhar, vai entrar em depressão e depois vem a aceitação. Mas o segredo é você entender a fase e já se preparar para a próxima. Porque não adianta você tentar pular essas fases. Você vai passar, mesmo que for por alguns segundos, minutos, dias, meses.
Mas o segredo é você entender que fase você está. E também para entender as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes você quer ajudar, quer dar um conselho, quer ajudar essa pessoa nessa situação que ela está passando. E se você não entender das fases da emoção que a pessoa está, você não vai conseguir ajudar ela com eficácia. Porque se você chegar para uma pessoa que está na depressão, ela já passou do nível da raiva. Ou ela já não barganha mais. Então, se você saber as fases, você consegue ajudar essa pessoa a melhorar a situação dela e a resolver o seu problema. A partir de hoje, então, fica essa dica aí. Comece a monitorar a fase da emoção que você está. E o melhor, em todas essas fases, você nunca estará só. Deus sempre está com você, te ajudando, te auxiliando. Eu sou Emanuel Maceno. Qualquer novidade, qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente, no mínimo, vamos fazer uma oração juntos. Tchau, tchau.